Olá pessoal, vamos começar mais uma aula, né? E com um assunto assim bem recorrente no nosso dia a dia, ok? No caso aqui, como a gente está trabalhando com inglês, é como saber fazer perguntas nesse idioma. Então, como fazer perguntas em inglês, ok? Então a gente vai começar, né, esse estudo da seguinte forma, usando as W8 questions, tá? Então, um dos modos, uma das formas da gente construir uma frase interrogativa ou fazer perguntas em inglês é usando as W8 questions, ok? Então, eu aqui estou sugerindo apenas essas 5, mas ainda existe mais. Então, mas para início de conversa, ok? A gente começa com essas 5 palavrinhas, tá? What, where, when, who e how, ok? Então, como vocês podem ver, ao lado já há a tradução delas, o significado de cada uma, tá? Então, eu quero adicionar o seguinte: o what, por exemplo, que você vê aí como o que, ele também pode ser qual. O who, que vocês estão vendo aí, essa palavra que significa quem, dentro do estudo dessa palavra que a gente vai fazer aqui, na frase interrogativa, eu vou mostrar outra também que tem relação com ela, mas numa forma no sentido possessivo, ok? E o how, como vocês podem ver aí, eu vou apresentar para vocês essas duas formas. A gente vai ver frases com esses dois tipos, né, de perguntas, o como e o quando, ok? Então, a primeira frase, né, que a gente vai ver vai ser com essa palavrinha what, tá? What's your name? What's your name, pessoal? É uma frase, como vocês sabem, muito comum, a gente já escutou muito por aí, não é? Em músicas, em filmes, na verdade. E também isso daí, essa frasezinha, a gente pode encontrar no preenchimento de alguns documentos, tá? A respeito da gente. Quando a gente vai colocar nossos dados em algum documento para viagem, por exemplo, ou a respeito da gente mesmo, ok? Então, what's your name seria qual o seu nome, tá? Já aqui nós temos uma outra frase também se referindo a gente, né? What's your last name? Last seria último nome, tá? Last name. Então, novamente com o what aí, qual é seu último nome, tá ok? Na sequência nós temos what is the visiting time? Então, gente, isso daí é uma frase que a gente pode usá-la, não é? Quando estivermos em viagem. Quando a gente quiser visitar algum lugar e a gente chega lá, de repente está fechado e quer saber que horas esse, digamos assim, museu vai abrir, então você pode perguntar a uma pessoa, né? What is the visit times? Assim, qual é o horário de visita, ok? A outra seria uma frase, digamos que uma pessoa pode perguntar a você: What are your plans? Quais são seus planos? Ok? Uma pessoa pode perguntar quais são os seus planos com relação ao final de semana, né? Ao seu dia, o que é que você vai fazer durante o dia, né? Perceba que nessa última frase aí, nós temos o verbo to be, que não é o is, e sim o are. Por quê? Perceba que quando a gente usa o what, ele está querendo saber alguma coisa. E, por exemplo, nessa última frase, vamos para a primeira. Nessa primeira frase, o que é que ele está querendo saber? O que? O nome. O seu nome. Não é isso? Então, como a palavra nome aí está no singular, a gente vai usar o verbozinho to be depois do what, o verbo is. Veja que na última frase ele está querendo saber o que? Os seus planos. Então, planos aí está o que? No plural. Não é verdade? Então, se ele está no plural, em vez de usar o verbo to be is, eu vou usar o verbo to be are. Ok? Então, quando o propósito, né, da pergunta
for com relação a algum nome que esteja no plural, a gente vai usar o verbo to be no plural também, ok? What are your best friends? Então veja aí mais uma frasezinha, né, em que ele pergunta sobre o que, né, sobre os melhores amigos. Nesse caso aí, friends, né, best friends, amigos, essa palavrinha vai estar no plural, ok? Então, se ela vai estar no plural, o verbo que vai vir na frase, o verbo to be que vai vir na frase, ele vai ter que estar no plural também, né? Quais são seus melhores amigos, ok? Próxima palavrinha vai ser where, que significa onde, ok? Where are you from? Onde, de onde você é, ok? Veja que novamente aí eu tenho um verbozinho to be, are, ok? Ele está acompanhando quem? Você, ok? De onde você é, né? Então aí nesse caso terá que acompanhar o pronome you, o verbo to be, are. Próxima frase, veja agora. Onde está meu celular? Mobile phone, né? Where is my mobile phone? Ele está procurando o quê? Em que lugar? O celular. Celular é um substantivo que ele vai estar aí no singular. Se ele vai estar no singular, o verbozinho que vai vir após esse pronome interrogativo aí no lugar será o verbo to be, is, certo? Se eu tivesse os telefones, onde estão meus telefones, né? My mobile phones, né? No caso aí seria where are my mobile phones, ok? Como está mobile phone no singular, o verbo to be vai ser o is, tá certo? Where do you live? Né? Nesse caso aí, nós não vamos ter o verbo to be, are, ou o verbo to be, is. Nós iremos ter o verbozinho do. Por que ele vai aparecer? Porque nesse caso, nessa frase, perceba que aí ele quer saber onde a pessoa mora. E morar é um verbo, não é isso? Perceba que depois do sujeito que é you, aí, você, a gente não tem substantivo como nas outras frases, tá? Por exemplo, mobile phone, que é o substantivo nessa frase anterior. Nesse caso aí, nós vamos ter um verbo que se chama morar, ou seja, live, ok? Próxima. Where is the hospital? Nesse caso aí, hospital é um substantivo. Então, quem vai vir depois do pronome interrogativo where? O verbo to be, is, ok? Próxima frase, próximo pronomezinho interrogativo será o when, tá? Esse when vai sempre se referir a tempo, ok? Quando, né? When is your birthday? Veja que aniversário aí, ok? Está se referindo a um dia, digamos, a um momento, né? Então, nesse caso aí, a gente usa o when no começo para fazer as perguntas, ok? E como eu só estou me referindo a um aniversário, que é o seu aniversário, eu vou ter que usar o quê? O verbozinho to be, is, ok? Nessa frase, o único verbo que eu vou ter é o verbo to be, is, certo? Os demais eu vou ter depois do verbo to be, o your, né? Que é um pronome possessivo, seu, e birthday é um substantivo. Então perceba que eu não tenho mais nenhum verbo aí nessa frase. Por isso, o único verbo que eu vou usar vai ser o verbo to be, is. Nessa outra frase aqui, ó, when is the test? Ok? Perceba que eu estou perguntando quando é o teste, certo? Nesse caso aí, eu também não tenho nenhum outro verbo após
o verbo is, né? Então, se eu tenho só substantivo na frase após o verbo is, eu vou ter que apenas colocar o is mesmo, o verbo to be is, tá certo? Se fosse o caso de vir algum outro verbo, né? Aí a gente poderia colocar o verbozinho do ou algum outro verbo auxiliar. Vejamos agora essa frase. When are you coming to visit me? Quando você está vindo me visitar? Professor, o senhor falou que quando viesse após o sujeito e ou qualquer um outro sujeito, né, se caso viesse algum verbo, a gente iria ter que usar no lugar desse verbo to be, por exemplo, o are, o verbozinho do, não é verdade? Como foi mostrado, né, naquela frase anterior. Quando eu falei, foi where do you live? Onde você mora? Mas veja a diferença. O verbozinho que está aparecendo aí é um verbozinho no gerúndio, ok? Coming, né? Coming, vindo. Então, para eu trabalhar esse modo aí verbal na forma no gerúndio, tá certo? Coming, né? Eu tenho que ter o verbo to be antes, tá certo? Então, nesse caso aí, não caberia um verbo auxiliar, por exemplo, como o verbo do, tá certo? Todas as vezes que eu quero formar, digamos, um modo no gerúndio, tá? Com os verbos no tempo contínuo, vindo, correndo, caminhando, né? Eu preciso de um verbo auxiliar, de um verbo to be, tá certo? Você não diz eu caminhando, eu vindo. Você diz eu estou vindo. E quem é esse estou? É o verbozinho to be. No caso, vai ser are nessa frase, né? Porque ele está próximo do you. O sujeito vai ser you, ok? You are, certo? He, she, it, is, ok? Então, se eu tivesse no lugar do you um desses pronomes de terceira pessoa, he, she, it, o verbozinho que viria antes seria o verbozinho is, ok? Então, when are you coming to visit me? Tá? Quando você estará vindo me visitar, a gente vai colocar o verbozinho are, não é? Antes do sujeito you e o outro verbo no gerúndio, ok? Com o ing no seu final, certo? Se caso viesse algum outro verbo, não é? Que não estivesse no gerúndio com o ing, por exemplo, aí a gente teria que trocar esse verbozinho are, que está nessa frase, o are, o verbo to be are, pelo verbo auxiliar, por exemplo, como do, ok? Vamos aqui mais adiante. When are you going to London? Veja outra frase com o verbozinho going, que ele também vai estar como se fosse no gerúndio. No caso aí, indicando o tempo futuro. Quando você vai para Londres, ok? Então perceba que também, novamente, após o sujeito you, eu tenho um verbo no gerúndio, certo? No tempo progressivo, né? O verbo go, acrescentado do ing, tá certo? Nesse caso, a gente vai precisar sempre de um verbo auxiliar, do verbo to be, ok? Nesse caso, como temos o sujeito you, vai ser are you, ok? Se eu tivesse no lugar desse you, por exemplo, um pronomezinho he, então eu teria que mudar esse verbozinho are, que está aí. Então ficaria, por exemplo, when he, certo? No lugar do you, eu vou colocar o he. Então fica when is, tá? Se eu troco o sujeito you por he, eu tenho que também trocar o verbo to be, are, pelo is, tá certo? Então
Suponhamos aí, vamos formar essa frase, refazer essa frase, trocando esse sujeito you pelo he, que significa ele, he, H-E. Então ficaria when is he going to London? Dá para perceber aí? Troque só o pronome you pelo pronome he e o verbozinho to be are pelo verbozinho to be is. Logo você vai ter a frase when is he going to London? Essa pergunta aí, como eu já falei, né, se refere quando ele vai para Londres, no caso, desculpa. When is he going to London? Certo? Agora, aqui está aí, diz como when are you going to London? Quando você vai para Londres, certo? Próximo seria o who ou whose, tá? Primeiramente o who, né, que se refere a quem. Quando nós queremos perguntar, fazer uma frase perguntando sobre alguma pessoa, a gente usa quem, who. Se eu quero perguntar sobre alguma coisa, eu vou usar o what. Veja que eu me refiro a coisa como nome, ok? Como objeto qualquer, ok? Como aquele mobile phone, não é isso? Que é o celular. Então, quando eu perguntar sobre coisas, eu uso o what. Quando eu perguntar sobre pessoas, eu uso o who. Who is that woman? Quem é essa mulher? Ok? Who is your boss? Quem é seu chefe? Chefe é pessoa, não é isso? Então, por isso que eu pergunto quem, tá certo? Quem é seu chefe? Agora vejamos aqui. Whose is that sandwich? Whose, pessoal, é um pronome interrogativo possessivo. O whose, tá? Anote aí. O whose significa de quem, certo? De quem? De quem é esse sanduíche? Whose is that sandwich? Certo? Who é quem e whose é de quem. Então, quando eu digo de quem, perceba que eu estou perguntando a quem pertence o sanduíche. Ok? Whose phone is ringing? De quem é o telefone que está tocando? Né? Alguém possui esse telefone. Então, por isso que eu digo de quem. Então, quando for para pessoas, eu uso who. Quem é? Quem é? Who is. Quando for para posse, certo? Significa que alguma pessoa possui algo, né? Então eu vou usar o whose. Esse algo, por exemplo, nessa frase who is that sandwich, o algo é o sanduíche. De quem? Essa pessoa que eu não sei quem é, eu vou usar o whose. Ok? Agora a gente vai ver o how. How. O how a gente usa para perguntar como ou quanto, tá certo? Não com relação a tempo, o quanto, tá? Mas a valores, por exemplo. Então, na primeira frase, né? How are you? É uma frase que a pessoa mostra uma certa preocupação com a outra, ou uma forma de gentileza de perguntar sobre como a pessoa está. How are you? Como você está? Verdade? Na sequência, nós temos outra frase com how, perguntando qual a sua idade.
How old are you? Né? Quantos anos você tem? Então, soa um pouco diferente do português, né? Pela palavrinha old. E se a gente for ver ao pé da letra, old significa velho, tá? Mas essa palavra, nessa frase interrogativa, ela assume o significado de idade. How old are you? Qual é a sua idade? Tá ok? Vejamos agora mais uma outra frase com how. How are your parents? Então perceba aí, né, aquela velha historinha que eu estava falando para vocês sobre o verbo to be, ok? Se eu tivesse apenas um substantivo nessa frase, no singular, ok? O verbo com certeza não seria are. O verbo to be que iria se encontrar nessa frase seria is. Mas perceba aí que o substantivo parents, ele está no plural. Então, logo, será o verbo to be are. Ok? Lá em cima, e na segunda pergunta também, nós temos o are, porque está se referindo a você, né? A sua idade. Como você está? How are you? How old are you? Qual é a sua idade? Ok? E nessa terceira, a presença do substantivo parents seria pais, né? Está condicionando ao verbo to be ser are. Essa próxima frasezinha aqui, ó, how was your weekend? Perceba que o verbo to be was, ele vai estar o quê? No passado. Esse was é o passado do verbo to be is, tá? Por que vai ser was? Porque eu tenho um substantivo no singular, weekend. Como foi seu fim de semana? Ok? Então, how was your weekend? Né? Vai estar no passado, logo o verbo to be, que seria o verbo is, se fosse no presente, ele vai ficar no passado como was, tá certo? Se eu tivesse colocado um Szinho depois do de weekends, o verbo to be, was, teria que ser mudado. Ele passaria a ser chamado como were, W-E-R-E. Em vez de was, ele ficaria were, certo? How were your weekends? Tá? Se viesse um Szinho no final dessa palavrinha desse substantivo weekend, certo? Weekend, tá? Que significa final de semana. Vejamos agora mais uma forma, né, da gente construir, fazer perguntas usando os verbos auxiliares, ok? Nas frases anteriores interrogativas, nós usamos as W8 questions, ou seja, aqueles pronomes interrogativos, né, em que a gente faz perguntas, tá? E se você perceber direitinho, cada pergunta daquelas, né, como essa última aqui, ó, how was your weekend, né? Perceba que cada uma dessas frases aqui que a gente fez com as W8 questions, what, when, where, how, ok? Elas exigem uma resposta. Perceba que se eu pergunto a você, por exemplo, como foi seu fim de semana? Você vai dizer sim ou não? Claro que não, obviamente não. Você vai ter que me dar uma resposta. Como foi seu final de semana? Então você vai ter que me dizer. Então quando a gente forma uma frase interrogativa usando as W8 questions, elas exigem respostas, ok? Obrigatoriamente. Porque não há como você interagir
né? Uma pessoa perguntando a você, fazendo uma pergunta a você, perguntando como foi seu weekend, ou seja, seu fim de semana, tá? E você respondendo simplesmente sim ou não vai ficar coerente, ok? Vai ficar até de forma rude, né? Aliás, vai ficar sem sentido. Como foi seu fim de semana? Sim ou não? Não tem como você responder só um sim ou não. Já aqui, pessoal, com os verbos auxiliares, certo? Já aqui com as perguntas feitas com os verbos auxiliares, a gente irá poder responder o sim ou não. Veja aqui, a primeira frase eu estou fazendo no simple present, certo? Simple present. I like sandwich. Eu gosto de sanduíche, tá? Então, eu posso perguntar a você se você gosta de sanduíche, né? Então, eu pergunto, do you like sandwich? Então, o que você pode me responder? Yes ou no, não é verdade? Caso você quisesse prolongar a sua resposta, tudo bem, você iria dizer o porquê gosta de sanduíche, ok? Mas nesse caso, não é necessário você responder com outro tipo de resposta. Basta um sim ou não. Você gosta de sanduíche? Sim, I like, certo? Então veja, pessoal, para a gente usar esse do aí, como vocês estão vendo, o do e o das, certo? A gente se baseia no seguinte: primeiramente, a frase tem que estar no simple present. O que é o simple present? É o tempo presente. É uma frase que eu faço na forma interrogativa, mas a partir de uma frase afirmativa. Tá? Então eu posso, por exemplo, usar a frase afirmativa para responder. Se eu pergunto, do you like sandwich? Yes, I like sandwich. Ok? Você pode simplesmente responder isso. Então veja que a minha pergunta já está sendo construída em cima de uma frase afirmativa. I like. Tá? O verbo I like, né? Ele passa a ser, ele passa a ser um verbo principal na frase interrogativa e o do, ele vem no início da frase, tá certo? Indicando a construção de uma frase interrogativa. Vejamos a segunda. Does he play marble? Marble seria bola de gude, ok? Então a pergunta é, ele joga bola de gude? A frase replay, né? Aí na frase interrogativa, does he play marble? Está no simple present. Perceba que na frase afirmativa, Mike plays marble, está semelhante com a frase interrogativa, tá? E quando eu pergunto a você, eu pergunto se você hoje joga, por exemplo, bola de gude. Então, hoje você, ele, né? Eu estou usando o pronome ele. Does he play marble? Então, quando eu pergunto se ele joga bola de gude, perceba que esse joga, esse verbo aí, ele está no tempo presente. Da mesma forma, né, eu posso me basear na frase afirmativa. Mike plays marble. Então, ele joga bola de gude. Does he play marble? Yes, Mike plays marble. Né? Então, sim, Mike joga bola de gude. Ok? Então, há uma relação aí, gente, nessas frases interrogativas, tá? Com as frases afirmativas. Porque, como eu falei para vocês, elas tanto podem simplesmente ser respondidas como yes ou no, ok? Ou, se você quiser aumentar, você pode quase que repetir o que eu estou perguntando a você. Então, does he play marble? Yes, Mike plays marble. Certo?
Vejamos uma frase aqui também no Simple Present, só que com o verbo to be. Aqui a gente está fazendo um jogo verbal, né, com os verbos to be. Perceba que na frase interrogativa, Are you happy today? Eu estou usando o verbo are, porque eu estou perguntando a você se você está feliz hoje, tá? Ao contrário da frase afirmativa que está respondendo na primeira pessoa, ok? Mas está no mesmo nível. Eu também estou respondendo no simple present. E a minha resposta é equivalente ao que você está me perguntando. Are you happy today? Você me pergunta, Are you happy today? Você está feliz hoje? Eu respondo, I am happy today. Eu estou feliz hoje. Ok? Então, o que vai mudar aí, no caso, com esse relação, esses verbos to be, seriam a relação desses verbos to be, am, are, is, que não está aí, por exemplo, tá? Com o sujeito. Qual é o sujeito que acompanha o verbo to be, are? O pronome you. E qual é o pronome que acompanha o verbo to be, am? O pronome I, primeira pessoa, eu, ok? Então, usando o verbo to be, tá certo? Nós também construímos frases no simple present, ok? E preste sempre atenção numa coisa. Como a gente está vendo as perguntas, as frases interrogativas, quando eu vou usar o do ou das, tá certo? Ele é apenas tipo um verbo auxiliar que indica a frase interrogativa, tá certo? Perceba que nas frases afirmativas, I like sandwich, Mike plays marble, eu não preciso do to, tá certo? Eu não vou precisar do do, tá? Eu só vou precisar do do ou do das quando eu for fazer a pergunta, ok? Ou se for negar, que não vem um caso agora. Veja as frases, né, interrogativas e afirmativas com o verbo to be, tá? Perceba que quando eu vou fazer uma frase com os verbos to be, eu não preciso do verbo auxiliar do ou das, tá certo? O verbo to be já é o próprio da frente, né, da frase interrogativa, já é o próprio indicativo da frase interrogativa, tá? E como eu falei para vocês, perceba que aí nessa frase interrogativa eu não tenho verbos a não ser o verbo to be, né? Ao contrário, a gente vê nas frases que tem o do e o das que eu tenho outros verbos. Eu tenho o verbo auxiliar do ou o das e tenho o verbo like e play nessas frases interrogativas. Nas que eu tenho o verbo to be, eu não tenho mais nenhum verbo a não ser o verbo to be, are, ok? Nessa próxima aí, a gente vai ver como o verbo do, né, ele vai para o passado, tá? Como assim, professor, ele vai para o passado? Perceba que na frase interrogativa aí, eu estou dizendo o quê? Eu assisti o jogo. Se eu for fazer uma pergunta a você, me antecipar a sua resposta e perguntar, você assistiu ao jogo, né? Veja que eu estou falando de um evento passado. Você assistiu ao jogo? Yes, I watched the game. Certo? Então, eu me antecipo a você e pergunto se você assistiu. Quando eu pergunto, você assistiu ao jogo? Né? Eu não estou fazendo uma pergunta. Eu não tenho o verbo watch no meio da frase interrogativa. Então, no início, eu tenho que ter o verbo do. Só que o quê? No passado. Tá certo? Em vez de eu colocar do you watch the game, eu vou colocar did you watch the game. Tá certo? Também quero mostrar aqui uma coisa a vocês, 2 pontos. Eu tenho nessa frase interrogativa no Simple Past com o did, não é isso? O you,
Se eu tivesse qualquer uma das outras pessoas, I, he, she, it, we, certo? Qualquer uma ia ser sempre o did. E por ser sempre o did no início de uma frase interrogativa no passado, o verbozinho principal, what, não vai para o passado, porque o did já está no passado. Então, what fica desse mesmo jeitinho aí, ok? Did what? Did he what? Did she what? Ok? Did we what? Agora, diferente da frase se ela estivesse, como é que se diz? No simple present, tá? Aí a gente ia ter que modificar, transformando o do para o das, se ele estivesse sendo conjugado com uma das terceiras pessoas, he, she ou it, tá certo? Novamente aqui nós temos outra frase, só que no simple present, no simple past, e com os verbos to be. Onde está os verbos to be aí, professor? Was e were. Eu não estou falando do passado, então eu transformei, ó. Esse were aí significa o are. O are é ser ou estar, né? É ou está, are. Were era ou estava no passado, certo? Então, were é o passado de are, ok? Está logo aí em cima. Are you happy today? Esse are aí, ele vai passar para o passado como were. Were you happy yesterday? Você estava feliz ontem, ok? E esse was aí é o passado do am. I am happy today. O passado vai ser I was happy yesterday, ok? Então, I am happy today, eu estou feliz hoje. Eu estava, I was happy yesterday, eu estava feliz ontem, ok? Então, o verbo to be, ele também vai para o passado. E quando ele vai para o passado, ele se transforma, certo? Were vai ser o passado de are. E was vai ser o passado de am e is. Agora nós temos uma frase aqui, ó, mostrando uma pergunta no tempo futuro. Como no simple present, eu tenho que ter o verbo auxiliar do ou das no início e o verbo principal no meio, como lá em cima, like e play, não é? Na forma interrogativa, se referindo ao tempo futuro, eu vou ter o will no lugar do do, tá certo? E o verbo no meio, que é o verbo principal, travel, normal, como qualquer um outro verbo, tá certo? Então a pergunta é: Will Lisa travel to London? Lisa viajará para Londres? A resposta é o que? Lisa will travel to London, certo? A gente poderia responder também da seguinte forma. Perceba. Will Lisa travel to London? Yes, she will. Ok? Simplesmente colocando will e ponto final. Tá? Isso é uma forma de resposta a essa pergunta que está no futuro. Lisa viajará para Londres. Will Lisa travel to London? Yes, she will. Por que she, professor? Porque é Lisa, não é? Lisa é uma pessoa do sexo feminino, que pode ser substituída pelo pronome pessoal she. She é S-H-E, tá certo? She will. Agora vejamos aqui outra frase. Will you talk to him? Você vai falar com ele? I will talk to him. Poderia ser a resposta, né? Mas eu simplesmente poderia botar o quê? Yes, I will. Ok? E
Eu coloquei aqui para vocês que pode acontecer também de alguém querer fazer uma pergunta para vocês, perguntando, não é, de uma forma negativa, tá certo? Você não vai falar com ele, né? Então, won't you talk to him? Você não vai falar com ele, ok? A resposta poderia ser I will not talk to him. Eu não falarei com ele, tá? Ou simplesmente I won't, como está aí, ó, won't, W-O-N apóstrofo T, tá certo? I won't, a resposta poderia ser essa. Essa I won't, por exemplo, seria a abreviação de will mais not, né? Ficaria I won't, tá? Will mais not. A gente abrevia e fica como se fosse won't, certo? E agora a gente tem um exercíciozinho aqui, ok? E eu vou querer que vocês copiem esse exercício no caderno com todo esses assuntos que eu apliquei para vocês, tá certo? E tentem responder eles por vocês mesmos, tá? Então, nessa primeira questão, ele pergunta da seguinte forma: aplique as W8 questions nas frases abaixo. Quais são essas W8 questions que eu mostrei para vocês? What, when, where, não é? Who, tá? O que mais? How, ok? Foram 5 a 6 W8 questions que eu mostrei para vocês. Então, vamos ver aqui. Nessa primeira frase, nós temos aí uma parte da pergunta que diz é seu aniversário. Então perceba que a palavra aniversário aí é o X da questão, né? Ou seja, o X da questão na verdade seria a pergunta, né? Então qual seria a W8 question que viria aí completar essa pergunta? Veja que birthday é um substantivo que se refere a, digamos assim, a um dia, não é isso? Se refere a um tempo, né, digamos assim. Então, qual dessas W8 questions que a gente pode usar que se refere a um tempo? No caso, seria when. When is your birthday? Quando é seu tempo? When, a W8 question, W-H-E-N. When is your birthday? Ok? Então aí no caso vocês vão respondendo, tá? Colocando as W8 questions, ok? Nesses espaços, completando essas perguntas, ok? A questão seguinte se refere à colocação do do, does e did, né? Sabendo que o do e o does, né, se referem às pessoas, ok? Das frases interrogativas. Já o did, ela vai se referir ao passado, ok? Então, se você estiver lendo, por exemplo, essa primeira frase, you like to see horror films, né? Então, nesse caso aí, nós temos, analisando essa frase, nós temos primeiramente o sujeito you, que é você, e você não é terceira pessoa, você é segunda pessoa, ok? Então, depois nós temos like to see, né? Gosta de ver filmes de horror. Então a pergunta é, você gosta de ver filmes de horror? Nesse caso aí, qual desses verbos auxiliares eu vou colocar aí? Tá certo? O do, o das ou o did. Tá certo? Se algo se referir em uma frase a um tempo passado, você vai usar o did. Tá certo? Então, analisando aí o contexto dessas perguntas, você vai usar o did, ou do, ou das. Tá certo?
Na próxima pergunta, tá? Você vai reescrever abaixo as frases, né? Deixando-as na forma interrogativa. Então, nesse caso, essas frases aí, elas já estão na frase afirmativa. E elas vão estar o quê? No futuro. Então, você vai pegar essa mesma frase e transformar ela como se elas fossem uma frase interrogativa, como se elas fossem uma pergunta. Ok? A primeira diz assim: Lisa will travel to Miami. Lisa vai viajar para Miami. Uma frase afirmativa. Como é que ficaria essa frase na forma interrogativa? O que é que eu tenho que fazer? Volte aqui o slide, a aula, e veja como é a estrutura da frase interrogativa. Ok? Em todas elas, pessoal, tanto o verbo auxiliar, aliás, qualquer um dos verbos auxiliares, tá? Eles vão ter que ficar na frente. Então, como dica, eu já vou passando para vocês. Por exemplo, vamos pegar essa frase aqui e transformar ela, deixar ela para a forma interrogativa. Quem é o verbo auxiliar aí? O verbo will. Quem é o verbo principal? Travel. Ok? Então, você pega esse verbo will e começa a frase com ele. Depois lança o sujeito e depois o verbo principal, que é o verbo travel. Ok? Então, Lisa, ou seja, will Lisa travel to Miami? Tá certo? Como nas frases anteriores desse exercício, você pode ver que os verbos auxiliares, eles vêm na frente e não depois do sujeito. Quem vem depois do sujeito, certo? É o verbo principal. Então fica o verbo auxiliar na frente primeiro, o sujeito, que vai ser Lisa, e em seguida o verbo principal travel, que é o verbo principal, como eu já falei, e o restante da frase, to Miami, ok? Então assim a gente forma uma frase interrogativa. Já nessa outra questão, vocês vão trabalhar com os verbos to be. Então vocês já sabem que nesses espaços vocês vão colocar os verbos to be, né? Agora, a colocação desses verbos to be nada mais é do que você observar apenas o sujeito da frase. Se ele é a primeira pessoa, segunda ou terceira, certo? Então, se ele é a primeira pessoa, o verbo que vai acompanhar ele, se estiver no simple present, se for na primeira pessoa, é o verbo am, né? Se for alguma das terceiras pessoas, he, o verbo to be que vai aparecer na frente deles é o verbo is. E se for segunda pessoa, vai ser o verbo are, certo? As frases interrogativas, os verbos to be que estão nelas, eles vão vir como sempre na frente, ok? O restante vem o complemento da frase e o sujeito, ou seja, o sujeito e o complemento da frase, ok? Então, pessoal, aqui, né, nesse assunto, nós vimos, certo, as formas, tá, de como a gente construir uma frase interrogativa. E isso é muito importante, tá, pelo seguinte aspecto, né, de que há particularidades no inglês de como se construir, de como se fazer uma pergunta, ok? Como eu falei para vocês, em todas essas frases, como vocês perceberam, a gente sempre vai colocar o verbo auxiliar na frente, não é? Seja ele os verbos auxiliares, seja ele os pronomes interrogativos, ok? E como vocês também puderam constatar, quando eu uso as W8 questions, acontece duas coisas. Na maioria das frases com as W8 questions, não é? Eu vou trabalhar mais com o verbo to be, is, are, ok? Já outro fenômeno é que com as W8 questions eu vou precisar ter uma resposta mais longa. Contrário com os verbos auxiliares, com o do, com o will, né? Com o did, o does e os verbos to be. Eu só preciso um sim ou não, tá? Eu vou precisar de respostas curtas,
Ok, gente? Então, para maiores esclarecimentos, tá? Ou vocês entram em contato comigo, tá? Que eu estou à disposição, ou vocês voltem aí um pouquinho a aula, tá certo? Para entender melhor esse assunto. Se achar necessário, né? E pesquisar mais esse assunto em outras fontes, pode ficar à vontade. Eu até recomendo, ok? Tchau.